Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre matéria, ok? Então vamos lá. Olá pessoal, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço. Portanto, as propriedades gerais da matéria são massa e volume. As propriedades específicas mais faladas são ponto de fusão, densidade e ponto de ebulição, ok? Temos também as características organolépticas, que pode ser a cor, o sabor, o odor ou a formação cristalina da substância. Por exemplo, o açúcar. Qual a cor do açúcar? Qual o sabor? Tem odor? E a formação cristalina? Existe? Bom, após entender isso, vamos falar de substâncias simples e composta. Qual a diferença entre substância simples e composta? A substância simples ela tem apenas um elemento, não importando o número de átomos que tem cada um. No caso do oxigênio, tem dois átomos, continua sendo simples. Do hidrogênio, dois átomos, continua sendo simples. E do ferro, está sozinho. Já na composta, eu tenho dois elementos ou mais. Por exemplo, esse HCl, tem que é o ácido clorídrico, tem hidrogênio e cloro. Esse ácido aqui, que tem o H, o S e o oxigênio, então tem três átomos. Então, é uma substância composta. Não podemos confundir substância composta com mistura. Mistura que tem duas substâncias, não importando se elas são simples ou compostas, no mesmo recipiente. Ok? Mistura. A mistura pode ser homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea ela tem apenas uma fase. O que seria isso? Quando você colocar as duas substâncias no recipiente e misturá-las, você verá apenas uma medida. Por exemplo, um pouquinho de sal na água ou um pouquinho de álcool na água. Se você fizer isso, você não verá diferenças, portanto, tem apenas uma fase. Já na mistura heterogênea, é quando se tem mais de uma fase. Por exemplo, água e óleo, ou água e terra. Certinho? Bom, temos também substâncias chamadas de coloides, que são aquelas que aparentemente tem mistura, só é uma mistura homogênea, mas no microscópio é chamado heterogêneo, porque tem mais de uma fase. Elas podem ser sangue ou leite, tá bom? Voltando um pouquinho agora ao ponto de fusão e ponto de ebulição, o que podemos ver? Se a substância tiver o ponto de ebulição, por exemplo, da água, 100 graus, se exceder esse ponto de ebulição, se for acima disso, o estado da substância está gasoso. Se estiver abaixo do ponto de ebulição, ele está líquido. Agora, se no caso a substância estiver numa temperatura abaixo do ponto de fusão, aí a substância se torna sólida. Neste gráfico, temos um gráfico de aquecimento de uma substância pura. Por quê? Porque não houve variação do ponto de fusão ou do ponto de ebulição. Aqui temos uma mistura, porque o ponto de ebulição e o ponto de fusão estão tendo uma variaçãozinha. E isso configura uma mistura. Certo? Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre densidade. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume, que é massa por volume, ok? Bom, se colocarmos, por exemplo, esse copo com água sem sal e com sal, vamos notar que a água com sal ela faz o ovo subir. Por quê? Porque a água com sal ela é mais densa do que a água pura, certo? Sendo assim, o ovo tem a densidade menor do que a água com sal e vai subir. Outro exemplo do nosso dia a dia é 1 kg de palha e 1 kg de ferro. Qual terá o maior volume? O maior volume, consequentemente, com certeza, vai ser o de palha, porque tem a densidade menor do que o do ferro, ok? Muito obrigado a todos, pessoal, e um abraço.